Bem-vindo de volta aos Arquivos X e o nosso tema hoje sobre uma pincelada, um pouquinho sobre a reencarnação de almas, né? Esta dádiva que foi nos dada para que nós possamos, né, atingir, né, a correção espiritual e a iluminação. A iluminação só pode ser atingida depois de muitas vidas, né, em que fizemos as correções necessárias para atingir o estado para o qual viemos ao mundo para atingir, o estado búdico, o estado do Cristo desperto, né? Sim, o Cristo é uma reencarnação, nós somos, né, o Cristo, né? O Cristo não vai vir, já está aqui, você é o Cristo, eu sou o Cristo, o Messias, o Buda, somos nós apenas precisamos despertar. Gosto muito de um filme, né, chamado Duna, que tem uma frase que diz: o adormecido deve despertar. E eu disse para vocês que ia ler um pequeno relato, né, de um dos grandes místicos da Kabbalah, o Rabino Philip S. Berg, de abençoada memória, que já não está mais neste plano conosco, né, chamado O Homem que Retornou como Seu Sobrinho. É um relato muito interessante, né, onde ele diz sobre os casos de reencarnação na qual ele trabalhou, né. Um desses casos começou no lindo dia de verão, em julho de 1979, quando eu recebi um telefonema desesperado em nosso apartamento em Ramat Gan, em Israel. Nossa família precisa ter uma consulta imediata com você, exclamou a senhora R.P., uma aluna do nosso centro em Beersheba. A morte acidental ou o possível assassinato do nosso filho e irmão não para nunca de nos atormentar. E a mãe dele está ficando cada vez mais mórbida em sua atitude perante a vida. Ela quer saber, de uma vez por todas, se seu filho se suicidou, se foi assassinado intencionalmente pelo seu melhor amigo ou se foi acidentalmente atingido por um tiro. Essas são coisas que atormentam as vidas de muitas pessoas no mundo. Quando entes queridos morrem sem uma explicação a qual a religião possa oferecer, né? E sem um conforto. Mas quando há o conhecimento, quando há a sabedoria do assunto, do mistério, né, automaticamente nós somos confortados de que, de fato, a morte não existe. Ela é apenas uma transição, né? Foi-lhe explicado que o filho foi encontrado morto 11 meses antes. E após exaustiva investigação, a polícia arquivou o caso sem chegar a conclusão nenhuma quanto às circunstâncias de sua morte. No dia 19 de agosto de 1978, Ari, um soldado do exército israelense e morador de Beersheba, saiu de sua casa acompanhado de seu melhor amigo, a fim de aproveitar um dia de folga e fugir do intenso calor de verão. Às 3:30 da tarde, Ari estava morto. Seu amigo foi encontrado na estrada em um estado de choque e confusão. Tudo o que pôde dizer a um transeúnte foi que seu amigo, Ari, jazia sem vida como resultado de um ferimento causado por uma bala. Mas como e por que isto tinha ocorrido permaneceria para sempre um mistério, porque ele não tinha nenhuma memória dos eventos que levaram à tragédia. Uma investigação policial de 6 meses não trouxe nenhuma luz sobre o assunto. Teria Ari se suicidado? Teria sido morto acidentalmente por um amigo? Por seu melhor amigo? Teria sido assassinado? A polícia não fazia qualquer ideia e não podia dizer nada. Para descobrir a verdade, a primeira coisa que eu fiz foi assegurar-me do nome bíblico correto da vítima e de sua data de nascimento baseada no calendário lunar cabalístico. Descobri que Ari tinha nascido no 9º dia do mês judaico de Heshvan, que naquele ano correspondia à data civil de 12 de novembro de 1958. O nome Ari, em hebraico, significa leão e, ironicamente, Ari faleceu no mês cósmico de leão. Sem nada mais além disso para me basear em minha investigação, continuei a fazer aos membros da família uma pergunta insignificante atrás da outra, na esperança de que, do labirinto,
emergisse o pensamento ou acontecimento em particular que pudesse elucidar o nosso mistério. Isso aconteceu quando o irmão do falecido mencionou seu filho, comentando que tinha chamado ele de Ari, em memória ao irmão falecido. Qual é a data de nascimento do seu filho? Perguntei. 29º dia do mês hebraico de Nissan, disse ele, o mês de abril, o mês de Ares. Me contive com dificuldade, porque esta era a pista que eu estava procurando. Neste momento me lembrei de um princípio do processo de Tikkun, karma, da reencarnação, mencionado nos escritos do Rabino Haim Vital, no qual ele discute as consequências do homicídio acidental, à luz do conhecimento da alma e de vidas passadas e seu karma requerido. Assim como o DNA físico determina a cor dos olhos de um indivíduo, o DNA metafísico pode determinar que se cometa um assassinato. Por quê? E o que predetermina, dirige e propicia as circunstâncias que cercam o assassinato não premeditado ou homicídio acidental? Pergunta o Rabino Haim Vital. Baseado no versículo do Êxodo, do qual nós citamos aqui, ele conclui que a morte acidental já pode ter sido predeterminada e que as circunstâncias que a cercam já são conhecidas. A Bíblia declara: se um homem mata outro, e o que matou não tinha intenção, mas Deus causou o acontecimento, então eu designarei um lugar para onde ele possa fugir. Né? Aqui tem vários mistérios aqui, um desses mistérios é chamado Goel Adam, o vingador do sangue, né? Que é o karma que será requerido da pessoa que cometeu o assassinato. Né? No caso do homicídio acidental, a pessoa que cometeu o homicídio não adquire a mancha, não adquire o karma. O Ari observa, né? Ele ensinou ao Rabino Haim Vital que esta passagem contém uma aparente contradição. Se o golpe fatal foi um acidente, o que então se quer dizer com Deus causou o acontecimento? A passagem implica que a morte em questão foi predeterminada por uma inteligência prévia. Abordando o código genético metafísico, como os cientistas abordam as forças que dirigem o crescimento e o comportamento dos sistemas físicos viventes, o Rabino Haim Vital afirma com ousadia que a citada vítima já estava condenada antes da execução e que o acidente foi uma oportunidade para proporcionar à vítima uma nova reencarnação o mais cedo possível. Além disso, o Rabino Haim Vital, através da metodologia das letras cabalísticas, né, o momento propiciado para as vítimas de homicídios não premeditados retornarem para propósitos de karma é o mês hebraico de Elul, Virgem. Em seu revolucionário estudo sobre o processo de karma, o Rabino Haim Vital estabeleceu uma estrutura do código de DNA metafísico que exerceu uma profunda influência sobre os processos do meio ambiente, assim como sobre os processos biológicos. Visto que Ari não tinha atingido ainda o seu 20º aniversário, isto indicava o fato de que sua morte não podia ter ocorrido como resultado de uma ação negativa sua naquela vida, já que, de acordo com a interpretação talmúdica, nenhuma pessoa com menos de 20 anos pode ser condenada à morte por assassinato premeditado, em função de qualquer karma que ela tenha adquirido durante aquela vida. Sua morte, portanto, só podia ter sido resultado de um princípio no processo de karma da reencarnação. Procedi em calcular o momento da concepção do filho gerado pelo irmão de Ari e em seguida ao seu falecimento. E para minha surpresa descobri que a concepção tinha ocorrido no mês de Elul, o mês de Virgem. A criança, a nova criança, também chamada Ari, nasceu na data civil de 26 de abril de 1979, ou a data hebraica de 29 de Nissan, fazendo com que a data da concepção fosse o mês de Elul. Isso, somado ao fato de que a criança se chamava Ari, indicava que os dois Ari eram os mesmos, tendo o mais velho reencarnado na forma de seu filho, de filho do seu próprio irmão. Esta conclusão e as circunstâncias que a cercavam trouxeram uma resposta para a família enlutada. O filho não tinha se suicidado, nem tinha sido vítima de um crime premeditado.
A prova deste ponto residia na concepção de um novo, porém antigo, Ari, no mês hebraico de Elul, juntamente com o fato da criança ter recebido seu nome em homenagem à vítima. Um resultado direto formulado pelo processo de Tikkun, a palavra hebraica para karma, através do qual a inteligência metafísica superior da alma estrutura os processos ambientais, assim como os processos biológicos de evolução e desenvolvimento. Essas coisas acontecem o tempo todo, né? Baseado nesses mistérios, nós aprendemos que não existem, por exemplo, balas perdidas. Toda bala tem um endereço, porque é regido por uma inteligência superior e está ligado com a lei do processo de Tikkun, de karma. Existem muitos filmes, por exemplo, que você pode assistir para aprender sobre esses mistérios. Eu vou indicar um aqui para você, que eu gosto muito. É um filme chamado Um Jeito Melhor de Morrer, do ano 2000. É um filme muito bom e ele fala sobre o processo de Tikkun, de karma. Existem outros filmes, inclusive, que eu usei por muito tempo em muitas aulas sobre o tema. Então, este foi o mistério desta noite, dos Arquivos X. Semana que vem nós vamos voltar com outros mistérios cada vez mais profundos, para desvendarmos esses mistérios aqui, juntamente com você, nos Arquivos X.